Uma boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Andréia, do Fernando e da Bruna para apresentar esse seminário de hoje. O tema do seminário, né, é o PEMAC, que é esse programa, que é a sigla, né, que é o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, que foi um programa que aconteceu no Brasil, né, na esfera da saúde pública, nesse período de 2011 até 2018. Ele até continuou um pouco mais, agora depois eu vou falar, né, desses detalhes, e eu tive a oportunidade de trabalhar, né, numa parte do programa, né, que eu vou depois falar direitinho, né, das fases e tal, e aonde que as universidades entraram nesse programa e qual foi a contribuição, né, das universidades e especificamente aqui da nossa. E vou falar então um pouquinho sobre o programa, né, rapidamente sobre a avaliação, sem entrar na questão da avaliação propriamente dita, porque vocês vão ter depois uma disciplina, né? Acho que alguns não sei se já fizeram, mas tem uma avaliação, uma disciplina que é sobre avaliação de serviços de saúde, né? Então ela é bem específica. Mas eu quero falar sobre o programa, sobre suas fases, né? Os ciclos que aconteceram e me deter mais na fase de avaliação externa, que foi justamente a fase onde as universidades trabalharam. Vou trazer alguns números, né, do nosso consórcio, então, da Universidade aqui de Pelotas, e trouxe, assim, muito poucos resultados para ilustrar, né, o que a gente pode fazer com esses dados e o que que esse retrato da atenção básica pode nos oferecer, né? Atenção primária em saúde é sempre, desde Alma Ata, né? Desde a conferência realizada em Alma Ata em 1978, que há uma preocupação mundial com os sistemas de atenção primária, né? Então, basicamente, para ter acesso universal, né, a esses serviços, com integralidade, equidade. E isso é sempre um desafio para todos os sistemas públicos de saúde, sempre, né? E a atenção primária, especialmente. Há uma grande preocupação com a qualidade das ações de saúde recebidas pela população, né? E a gente sabe que essa qualidade ela pode ser influenciada por vários aspectos, né? Desde a infraestrutura e a organização, mas também dos determinantes sociais, das iniquidades que podem ainda acontecer dentro de um sistema público, dentro, né, como a gente vai poder demonstrar mais adiante ali em alguns dados que a gente traz. Então, é sempre uma preocupação, tá, de todos, né? E esse trabalho, esse programa, ele se inscreve num escopo maior de avaliação da efetividade de políticas e programas, porque, como vocês sabem, né, o Estado, os governos implantam políticas públicas, né, e às vezes elas não são avaliadas, aliás, elas são implantadas até antes da sua avaliação, que deveria ser o contrário, deveria se avaliar primeiro potencialidades e problemas e depois, mas não é o que acontece na maioria das vezes, né? E então essa avaliação de efetividade, ou seja, na vida real, né, como é que ocorrem como é que se dão essas políticas e programas, elas geralmente olham para o cumprimento de objetivos, metas e aquilo que está estabelecido nas normas e diretrizes. Então, é o que alguns teóricos chamam de avaliação normativa, né? Não é não é uma pesquisa científica com cálculo de amostra, com hipóteses, com testes, né? É um outro tipo de avaliação que se tem a oportunidade de fazer. Quando, né, o César e outros autores, Ravitch e o Patrick Vaughan também, eles têm um trabalho onde sistematizaram que tipos de indicadores e que tipos de inferência podem ser feitas, né, em relação à avaliação de programas.
E então, eles destacam, né, nesse trabalho indicadores de oferta, de utilização, de cobertura e de impacto. E que tipos de inferências podem ser feitas, então, principalmente de adequação, de plausibilidade e de probabilidade. Então, eu deixei em destaque aqui aqueles indicadores e aqueles tipos de inferência que eu acho que podem ser feitas a partir de uma avaliação normativa, de uma avaliação, não é, como o PEMAC se propunha, né? E aqui eu vou começar, já vou fazer depois a distinção entre o programa como um todo, seus objetivos, vou falar bastante um pouquinho deles, e depois o que a gente pode considerar como o papel das universidades no exame desses dados que foram coletados. Há uma publicação de 2014 da OCDE, não é da OCDE, desculpa, é do Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde, né, de uma série, que, a pedido da OCDE, fez uma avaliação de modelos de sistemas chamado P4P, né? Payment for Performance, né? Então, no sistema de saúde como um todo. Então, há muito tempo já vem desde o início, antes de 2010, já no início dos anos 2000, muitas iniciativas para avaliar como estimular a qualidade dos serviços. E uma das estratégias, uma das modalidades para isso era o pagamento por desempenho, né? Então, na Europa principalmente, muito se testou e muito se fez em relação a essa modalidade de incentivo, né? Então, só para exemplificar aqui, né, os objetivos desses programas na atenção primária, que foram analisados nesses países, então, diferentes aspectos que foram examinados, né? Cuidados preventivos, manejo de doenças crônicas, satisfação do paciente, enfim, eficiência, vários indicadores. Tá? Então, não é não é um assunto novo isso. Tá? No Brasil, eu tentei fazer aqui uma rápida linha do tempo, muito sintética, né? Para situar o PEMAC, né? Situar o PEMAC nessa linha do tempo. Então, a gente começa lá em 88, né? Na Constituição de 88, com o Sistema Único de Saúde. Em 94, o início da saúde da família, né? Primeiro o programa Saúde da Família, depois Estratégia Saúde da Família. E logo, né, quer dizer, logo, a gente contando o tempo assim fica difícil de dizer logo, mas no início dos anos 2000, um grande programa de expansão e consolidação deste modelo de saúde da família. O Banco Mundial solicitou estudos do governo brasileiro para saber se aquele modelo que era efetivo e tinha sucesso nos pequenos municípios, como a saúde da família começou, eles queriam saber se haveria o mesmo desempenho em municípios maiores. Então, houve em 2004, em 2005, o estudo de linha de base chamado do PROESF, que era o projeto de expansão exatamente da saúde da família. Né? Então, foi testado em municípios com mais de 100 mil habitantes. Nós tivemos a oportunidade também de fazer parte desse estudo. Em 2006, teve a primeira edição da Política Nacional de Atenção Básica. E em 2011, dentro no âmbito, né, dessa reformulação, então, né, com essa estruturação da política, é que surge o programa, então, o PEMAC, né? Houve uma outra edição da política nacional também nessa época, e só para situar também os Mais Médicos, né? O programa Mais Médicos entrou aqui. E em 2016 a gente tem a emenda constitucional 95, que limitou, né, os gastos em saúde de forma
violenta, em 2017 outra política, e agora já com esse governo atual, um novo programa chamado Previne Brasil. Tá? Então, vamos avante. O desenho típico de um programa, de um sistema de pagamento por desempenho, é esse aqui, ó. Por exemplo, a equipe e o médico, né, as equipes e o médico informam a autoridade sanitária, né, a Secretaria de Saúde, o Ministério, enfim, sobre o seu desempenho, e esse seu órgão, então, remunera diretamente os profissionais e as equipes. O modelo brasileiro não usou esse desenho, usou um outro desenho que é as equipes informam o desempenho e aí informam via a avaliação externa e um conjunto de outros indicadores, e o nível federal repassa recursos aos municípios e não diretamente às equipes, aos profissionais. E os municípios, dentro da sua autonomia, não é, da legislação e dos embates, enfim, pôde, né, ter aplicado esse recurso em salários, em sistemas de informação, em apoio técnico, em melhoria de infraestrutura para reformar unidades e também em aportar algum recurso para o bolso, diretamente para o bolso dos profissionais. Então, no Brasil, existiram, né, N modelos de repasse desses recursos, mas o PEMAC foi o primeiro grande programa que colocou recursos específicos para esse incentivo à melhoria, e por isso a gente acredita na sua importância, né? Então, ele foi oficializado através de uma portaria de julho de 2011, entre, né, outros elementos da portaria, havia esse objetivo de, então, de estimular um processo contínuo e progressivo de melhoria dos padrões e indicadores. Indicadores de quê? De acesso e de qualidade, que envolvesse tanto a gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pelas equipes. Ele foi previsto para funcionar, e funcionou assim, né? Em 4 fases, tá? Em 4 fases. A primeira fase era a fase de adesão, onde o município, né, as unidades declaravam adesão, o município assinava um termo com o ministério, o estadual também, né, ficava apoiando aqui. Então, a equipe entrava no programa. Essa adesão aqui da equipe, às vezes não foi tão voluntária assim, às vezes o município escolhia, né? O município escolhia as equipes, porque mesmo na primeira fase, no primeiro ciclo, foram 3 ciclos, né? Mas no primeiro ciclo, em 2012, havia muita resistência dos municípios com esse sistema, porque não havia no Brasil essa cultura de avaliação da atenção básica. Então, tinha aquela imagem de avaliação como avaliação que seria punitiva, que seria, né, aquela avaliação que as pessoas geralmente têm, né, dos processos avaliativos, de que vão estar sendo... E não era a proposta do PEMAC, mas até as coisas se estabelecerem, no início não houve uma adesão, depois eu vou mostrar os números, vocês vão entender melhor. Não houve uma adesão de 100% das equipes, tá? Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Na segunda fase do programa, quer dizer, né, o que acontecia depois da adesão? As equipes tinham que fazer uma autoavaliação, tá? Tinham instrumentos específicos para autoavaliação, tinha que haver um monitoramento de alguns indicadores, tá? Determinados, e havia também o compromisso de o Ministério, através das secretarias estaduais e também das universidades, fazer apoio institucional e estimular ações de educação permanente. Quer dizer, não era só, né, a autoavaliação. A fase 3 era a avaliação externa, que é o que a gente trabalhou. Então, havia uma visita, tá, da avaliação externa,
que se avaliava, então, a unidade básica, né? Enfim, depois eu vou falar melhor disso. E a fase 4 era o acompanhamento de todo esse processo. Então, havia uma sequência do monitoramento dos indicadores, uma nova contratualização, tá certo? E uma nova autoavaliação. E uma nova visita de certificação. A ideia, lembram que eu falei no slide anterior, era um fluxo de contínua, né? E crescente acompanhamento, era o que estava sendo previsto, né? Aqui um exemplo do instrumento de autoavaliação, né? Haviam várias dimensões, mas, por exemplo, desculpem, em relação à equipe, né? A organização do processo de trabalho, aqui um exemplo de como era esse instrumento. Então, havia um padrão que era esse, tá? Tinha uma afirmativa, a equipe de atenção básica reúne-se periodicamente, não era uma pergunta, era uma afirmativa. E a equipe deveria dizer, numa escala numérica de 0 a 10, qual era o grau de adequação a esse padrão. Então, era informado para a equipe o que era o padrão esperado, e havia uma descrição, um detalhamento. A equipe realiza reuniões periódicas com duração média de tantas horas para discutir questões referentes a tal. Então, havia uma prescrição, como a gente diz. Então, as pessoas sabiam o que tinham que fazer e se avaliavam. Cada equipe dizia, olha, nós não conseguimos fazer isso, então nós estamos no nível 3, no nível 4, e assim iam, né? Então, isso é um grande instrumento, eu só trouxe aqui um exemplo, e isso depois era feita o cômputo geral dessa avaliação, né? Aqui também eu trouxe, exemplificando, aqueles indicadores que eram acompanhados ainda na fase 2, indicadores de desempenho. Então, via sistema de informações, né? Quais eram, então, quantas gestantes cadastradas, média de consultas de pré-natal, e assim por diante. Havia um conjunto grande de indicadores que o Ministério monitorava para cada uma das equipes, tá? Então, a autoavaliação, os indicadores e a avaliação externa eram o que era avaliado para fazer a certificação. E esses elementos entravam com diferentes pesos. Tá? No primeiro ciclo, em 2012, essa que era a distribuição. 10% da nota da equipe era oriunda da autoavaliação, 20% oriunda dos indicadores, aqueles contratualizados, e 70% da avaliação externa. Isso aconteceu no primeiro e no segundo ciclo. No último ciclo, que aconteceu em 2017 e 2018, houve uma mudança. A autoavaliação continuou com 10%, mas os indicadores passaram a valer 30% e a avaliação externa 60%. Não se soube, né? Nunca a gente soube exatamente o motivo dessa mudança, mas foi isso que aconteceu. Aqui também, só para vocês terem ideia de como foi feito, né? Para classificar, então, como a gente tem um país muito desigual, os municípios brasileiros foram organizados em diferentes estratos, considerando o PIB per capita, proporção de população com plano de saúde, com Bolsa Família, percentual da população com extrema pobreza e densidade demográfica. Para quê? Para que essas características não interferissem na avaliação das suas equipes, porque elas eram comparadas, então, com outras equipes do mesmo extrato, tá certo? Fazendo um tipo de, entre aspas, ajuste, né? Para essas características que poderiam, sim, interferir. Por exemplo, eu não poderia comparar uma equipe de São Paulo, por exemplo, de uma unidade da capital paulista com uma do interior de Canguçu, por exemplo, lá da zona rural de Canguçu ou de qualquer outro município brasileiro, com um pequeno município
enfim, tá? Então teve todo esse cuidado em montar isso, tá? E aí, então essas equipes recebiam uma nota, né? E era classificado de acordo com o desempenho. Então, de desvios padrão em torno de uma média, na média do extrato, tá certo? Então, quando a equipe tinha um desempenho insatisfatório, ou seja, ficava a menos um desvio padrão da média do seu extrato, ela perdia os 20% do componente de qualidade. Ah, isso eu esqueci de falar, né? Quando a equipe fazia a adesão, ela já recebia um X de recursos, o município já recebia um X de recursos. Então, é esse componente da qualidade. Quando ela tinha um desempenho regular, entre menos um desvio e a média, ela mantinha os 20% desse componente e assumia também um termo de ajustamento. Com o desempenho bom, ela ampliava de 20% para 60% esse ganho, né, esse recurso, e com um desempenho ótimo, né, com acima de um desvio padrão, então ampliava para 100% do componente. Então, se a equipe recebia, sei lá, 15 mil reais, né, ela recebia mais 15 mil por estar. Ela não, né? No caso brasileiro, o município recebia. Tá? Então, assim, com a implantação do primeiro ciclo, os municípios foram vendo que era um bom negócio para eles também aderir ao programa e ter equipes, ter mais equipes. Então, isso também faria o estímulo à melhoria, né, das suas equipes, né? Aqui um exemplo do relatório, por exemplo, que o município de Pelotas recebia. Então, recebia aqui esse relatório é do segundo ciclo, então traz o primeiro ciclo e o segundo ciclo, né? Quantas equipes participaram? Vejam, no primeiro ciclo foram 12, correspondente a 57% das equipes. Depois já foram 26, aumentou para 65 e assim por diante, tá? E aqui o desempenho de Pelotas em relação àqueles critérios, ó, muito acima da média. Por exemplo, muito acima da média, em Pelotas, no primeiro ciclo, só teve 2 unidades, 2 equipes. E no segundo ciclo, só uma equipe, tá? E acima da média, 8 no primeiro ciclo, 12 no segundo. Mediano ou abaixo da média, 2 no primeiro ciclo, 13 no segundo. Então, assim, ó, muita confusão isso gerou, vocês imaginem os municípios, né? Porque mexia com dinheiro, então, e como boa parte da avaliação era da avaliação externa, né? Dessa nota, muito descontentamento, né? Com as universidades, só que a gente não, as universidades só coletavam os dados, na verdade, a gente não fazia a certificação. Então, assim, vamos falar da avaliação externa. Tá? O Brasil foi distribuído, então, por essas 8 instituições que foram responsáveis por todo o território nacional em coletar os dados, né, para o PEMAC. Fiocruz, Federal da Bahia, de Minas, a nossa, Pelotas, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe. Sergipe entrou no terceiro ciclo. No primeiro e no segundo fomos as 7 só de cima, né? Isso aqui só para dar um exemplo, esse aqui é o consórcio da Fiocruz, então pegou Paraná, pegou Tocantins, pegou, né, o Amazonas, tá certo? Né? Quais foram os estados que nós pegamos? Nós pegamos Maranhão, pegamos parte de Minas, pegamos Goiás, pegamos parte de Minas, pegamos Santa Catarina inteira e pegamos parte do Rio Grande do Sul. Por que parte? Porque, se vocês virem aqui, ó, nós tínhamos a Federal de Minas também como entidade líder, né? E tínhamos a URGS também. Então, houve esse arranjo, né, de dividirmos os municípios entre essas duas instituições. Aqui uma foto, né, das equipes, né, das capacitações do nosso consórcio, óbvio, né? Estou mostrando aqui do nosso consórcio.
uma foto da capacitação lá do Maranhão, os questionários eram aplicados em tablets, tudo desenvolvido pelo Ministério da Saúde, né? Tanto o programa, né, padronizado em nível nacional, né, quanto a gente, eu não falei disso aqui, mas os dados eram coletados em tablet e enviados no momento que tinha uma rede, o programa automaticamente enviava para o servidor lá do Ministério. A gente recebia só problemas de validação, quando tinha, né, tinha um sistema que fazia validação, por exemplo, em relação à duração da entrevista. A entrevista não podia durar menos que X minutos, nem, né, e tinha uma série de critérios de controle de qualidade, tá? Dos dados entrados, tá? Como é que eram coletados esses dados? Então, os instrumentos, eles eram compostos por vários módulos, tá? O primeiro módulo era o da infraestrutura da unidade, tá? O segundo módulo era uma entrevista com um membro, um profissional de nível superior da equipe sobre como é que era organizado o serviço e como é que era o processo de trabalho das equipes, ou seja, um profissional respondia pela equipe, tá? Não eram entrevistados todos os profissionais da equipe, tá? E o terceiro módulo era aplicado para usuários, tá certo? Usuários presentes na unidade básica de saúde no dia da avaliação externa, no dia que nós chegávamos, a nossa equipe chegava, não era visita surpresa, as equipes sabiam, nós entrávamos em contato com os municípios previamente, dizíamos, olha, na semana de 14 a 18 de junho estaremos no seu município fazendo avaliação das equipes que vocês inscreveram no programa. Uma coisa que é importante de dizer também, pessoal, é que o instrumento de avaliação, esses instrumentos aqui, eles eram previamente disponibilizados para os municípios. Não era segredo nenhum o tipo de pergunta que nós íamos fazer, tá? Então, havia uma prévia, né? Não era uma avaliação assim, tipo prova que a gente não sabe que pergunta que vem pela frente. Era uma prova que a gente sabia as perguntas que vinham pela frente. Tá? Um quarto módulo era um bloco relativo ao NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que são aqueles outros profissionais, né, que trabalham. Um outro módulo, dois módulos, desculpe, relativos à saúde bucal. Um de estrutura de saúde bucal e outro também de processo de trabalho de saúde bucal. Esse módulo da estrutura, ele foi aplicado durante um censo, tá? Então, aqui eu tentei resumir os três primeiros módulos, os principais que a gente trabalha, né? Então, o da unidade de saúde, isso aconteceu no início lá na gestão da Dilma, né? Então, assim, ela disse, já que vamos aos municípios entrevistar equipes e fazer avaliação de unidades de saúde de quem aderiu ao programa, já que teremos pessoas nesses municípios, vamos fazer um censo das unidades básicas do Brasil, coisa inédita, não havia um censo. Há o CNES, que é um cadastro de estabelecimentos onde as pessoas informam, mas é um sistema onde se diz, né, o tipo de profissionais que tem, o tipo de recurso, mas um censo das unidades não havia sido feito ainda. Então, foi nessa ocasião se fez esse censo. Tá? Então, aqui, se tentava entrevistar 4 usuários vinculados a cada equipe. Então, por exemplo, íamos a uma unidade em que haviam 3 equipes, nós tínhamos que entrevistar 12 usuários, 4 de cada equipe tá? Aqui um resumo dos números, tá, pessoal? Isso aqui faz parte de um relatório que a gente está fazendo, então, quantos no Brasil e quantos o nosso consórcio fez. Então, no Brasil, por exemplo, com o censo, foram 38.000
812 UBSs identificadas. Nós fizemos 5.300, né, dessas, e assim por diante, tá? O que é importante aqui? Olha aqui, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Em 2012, só foram 17 mil equipes inscritas no primeiro ciclo, tá? Olhem os números do segundo e do terceiro ciclo. Quase 30 mil e quase 40 mil, praticamente 37, 38 mil equipes no terceiro ciclo. Se a gente pensar que o número de equipes é em torno de 40 mil, segundo os dados do CNES, vocês vejam que aqui houve muito pouca adesão. Houve pouca adesão por aquilo que eu falei antes. Muito receio dos municípios e também porque o governo não estimulou que todos fizessem, porque não havia recurso no orçamento já previsto para fazer esse apoio a todas as equipes. Mas com o sucesso do programa, esses recursos foram acontecendo. E só para também terem uma ideia, o total de usuários entrevistados, né, no primeiro ciclo foram 65 mil, no segundo ciclo 114 mil e no terceiro ciclo 140 mil. Tá? Todos os dados dessas avaliações, dessas entrevistas, estão em acesso aberto lá no site do Ministério, tá? São arquivos em Excel, CSVs imensos, brutos, obviamente, mas eles estão em acesso aberto. Qualquer pessoa pode acessá-los e analisá-los e com base nos instrumentos, né, fazer o que quiser fazer, tá? Também, antes de entrar nos resultados, né, que eu selecionei, rapidamente, isso aqui era uma tela do sistema que fazia o monitoramento do envio, né, das avaliações para o Ministério. Então, aqui, por exemplo, no Acre, 22 municípios, tinha 22 enviados, né? Em Alagoas, não, faltava um município nesse momento aqui, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, tanto os dados, né, no município era feito esse levantamento, quanto por equipes. Então, aqui em 22 municípios do Acre, tinha 201 equipes, então o Acre estava ok, né? Por exemplo, Amazonas não, Amazonas faltavam equipes ainda, tá? E assim por diante. Tá? Então, agora, eu queria trazer alguns resultados, né, para vocês dessas avaliações, né? Então, são dados muito simples, né? Em relação à estrutura, então, a gente nunca fez fotografia do interior dos serviços, né? Não havia essa demanda e a gente também não tinha essa autorização, a gente só podia fazer fotos, né? Então, eu trouxe, assim, exemplos, né, das nossas unidades de saúde por aí. Tem umas muito boas e umas muito precárias, como vocês podem ver. Então, aqui, por exemplo, né, em relação à estrutura física, né, o ciclo 3 é o cinza, né, o que está por baixo aqui. Então, houve uma melhora, né, na questão da ventilação, na questão das paredes, da acústica, né. Privacidade já era uma coisa de alta, né, de maior ocorrência, uma boa privacidade nas salas, mas aumentou também um pouquinho, tá? Então, isso nos mostra o quê? Que de um ciclo para outro, houve também por parte dos municípios alguns investimentos em reforma, em ampliação, né? Até em construção de algumas unidades. Disponibilidade, por exemplo, de testes rápidos, né? Aumentou bastante teste rápido para sífilis, para gravidez, para HIV, tá certo? Então, com muita diferença. Acesso à internet, né? Era menos de 50% das unidades tinha acesso à internet, já temos no final de 2018, né, 74%. Tá? E aqui eu queria parar um pouquinho para falar para vocês, isso aqui foi uma avaliação que a gente fez num artigo para avaliar disponibilidade de equipamentos e insumos para a realização do pré-câncer,
do exame citopatológico do colo do útero, tá? É um artigo que eu publiquei há tempo atrás. Então, a gente olhou todas as 38 mil unidades do Brasil, tá? Então, a gente olhou o que tinha no instrumento. Perguntava se tinha fixador, espéculo, ficha, lâmina, né? Mesa, tá certo? Todos esses equipamentos. E vocês vejam como varia, né? Quer dizer, tem na grande maioria para a grande maioria dos insumos não havia disponibilidade total, né? Então, eu vou voltar ali só um minutinho, né? Para o processo de trabalho, ou seja, para as equipes também se perguntou se havia registro de coleta, se fazia um segmento depois do tratamento, pós-tratamento, se usava protocolo para priorizar pessoas, se faziam ações de divulgação. Então, também, né? Poucas informações aqui. E aí, o que a gente fez? A gente considerou uma estrutura adequada se tinha todos esses itens. Então, quantas unidades tinham todos os itens? Então, isso para nós era um indicador de completude, tá certo? Tinha tudo que precisava. Então, vejam, metade das unidades tinham todos os insumos para fazer o exame preventivo e só 30% das equipes estavam, digamos assim, com seu processo de trabalho adequado naqueles aspectos relacionados ali. E a gente, então, pôde examinar diferenças, né, desigualdades por porte, por IDH, por cobertura de saúde da família dos municípios, onde o óbvio começa a aparecer, né? Os municípios mais ricos, os municípios mais ricos, com menor, com maior população, eles são os de melhor desempenho, né? Aqui também, isso aqui comparando o ciclo 1 e ciclo 2 de ações de promoção desenvolvidas pela equipe. Vocês sabem que as ações de promoção à saúde são um dos escopos, né, básicos da atenção primária, né? Muito a gente fala de, só faz assistência, tem que fazer promoção. Então, assim, foi perguntado que tipo de assunto eram tratados em ações de promoção, se haviam, né, essas ações de promoção e que tipo de assunto. Então, o que a gente destaca, né? Ações relacionadas ao uso de medicamentos ansiolíticos e benzodiazepínicos, que melhorou, mas ainda é muito baixa, então é isso que chama atenção, tá? Em relação às substâncias também, crack, álcool e outras drogas, melhorou o ciclo 2, mas ainda é muito baixa. Apoio ao autocuidado para doenças crônicas, coisa que se fala muito, né? Muito estimulado por todos, aumentou, mas ainda assim não atinge 100% das ações, das equipes. E saúde do homem, que é uma coisa que era muito baixa e cresceu um pouquinho também, eu só queria destacar isso. As demais não teve mudanças expressivas, tá? Então, são os temas clássicos, né? Prevenção de câncer de colo, planejamento familiar, pré-natal, aleitamento materno, né? Dentro de gestantes, são os temas básicos também. E, por último, alguns resultados que a gente... naquele modelo, né, de estrutura, processo e resultados, né, de Dona Bidgen, esses resultados eles não são resultados finalísticos, são resultados do processo de trabalho percebidos pelos usuários, porque eles foram perguntados para os usuários, tá? Então, falando em usuários, eu queria só trazer uma breve descrição dessas amostras. Eram predominantemente mulheres nos 3 ciclos, tá certo? E com idades, né? Foi muito similar o padrão ao longo dos ciclos, né? Em relação a sexo e idade, foi bem consistente, não houve grandes mudanças, tá? Então, em torno de 20 e poucos % de idosos, né? Acima de 60 anos, mantivemos essa coisa. Em relação à renda, no entanto, houve uma grande mudança. E por que não tem dados no ciclo 2? Porque o instrumento não coletou essa informação no questionário, tá? Então, foi uma falha do instrumento que não perguntou
outras coisas, mas a renda não foi perguntada. Então, a gente só tem a renda no ciclo 1 e 3. O que aconteceu? Houve um empobrecimento da população, tá certo? A proporção de usuários com abaixo de até meio salário mínimo de renda familiar, né? Desculpa, isso aqui não é per capita, tá, pessoal? Isso aqui é renda familiar mesmo, tá? Então, assim, passou não, desculpa, até meio não, mas aqui, ó, de mais de 3 salários, por exemplo, passou de 15% para 3%. Por que aconteceu isso? Na nossa avaliação, quando houve o aumento das equipes, houve uma maior representatividade dessas amostras no conjunto da população brasileira. Então, tá mais parecida essa amostra do ciclo 3 com os usuários porque tem muito mais equipes, muito mais usuários representados. Por isso que eles têm esse perfil diferenciado, tá? Por exemplo, dobrou, né, a proporção de pessoas de meio a 1, né? E caiu bastante aqui a de... Tá? Mas, então, assim, eu vou falar rapidamente de 3 programas, né? O pré-natal. Isso aqui é também um artigo que eu publiquei em 2012. O que a gente viu? Também, itens relacionados a se recebeu sulfato ferroso, vacina, 6 ou mais consultas, um conjunto de exames solicitados, um conjunto de orientações fornecidas e um conjunto de exames realizados, exame físico, né? Então, vejam que tem bastante variação aqui, mas o que acontece de grave? Quando a gente faz aquele índice de completude, todos os indicadores selecionados, a gente tem só 15% das gestantes em todo o Brasil recebendo esse pré-natal com todos aqueles itens. E quando a gente olha, por exemplo, tá? Só trouxe um exemplo, a avaliação por idade, o que a gente vê? Que as adolescentes recebem metade só do cuidado que as outras mulheres mais velhas recebem. Então, esses 15% se transformam em 10% para gestantes de até com menos de 20 anos e se transforma em 20% então, é o tipo da iniquidade que não é, ou tipo, melhor dizendo, o tipo de desigualdade que não faz sentido. Não faz sentido dentro uma gestante por causa da sua idade, né? A gente ter esse tipo de... E também em outras variáveis, tá? Também submetemos um artigo agora comparando esses mesmos indicadores ao longo dos 3 ciclos e calculando a mudança, né? Uma mudança em pontos percentuais, né? Muito pouco as coisas melhoraram, né? Claro, em alguns números muito altos, mas tem coisas que piorou, né? E tem coisas que piorou significativamente, tá? Então, por exemplo, prescrição de sulfato ferroso, tá? Então, tem coisas que estão muito... A gente precisa discutir melhor. A Pilar, que é minha doutoranda, está avaliando, né, na sua tese, a primeira semana de vida. Então, tinha um conjunto de itens na primeira semana de vida e ela usou como desfecho, se recebeu todos esses itens aqui, a gente considerou de boa qualidade, né? Então, só 52% das crianças na primeira semana de vida receberam todas esses itens, né? Ou seja, ter a mamada observada, ter o cordão umbilical examinado, receber aconselhamento para melhor posição para dormir, né? É muito pouco, né? Isso tem que ser dado para todas as crianças, né? Claro, é durante a primeira semana. Pode ser que essa orientação tenha sido dada no pré-natal. Nós não estamos dizendo isso, mas ela deveria ter sido reforçada na primeira semana de vida. Tá? E, por último, a questão do diabetes, que a gente também avaliou com os dados do ciclo 1, avaliamos a questão da estrutura, a questão do processo de trabalho e alguns indicadores dos usuários, tá?
E agora estamos escrevendo um artigo comparando 2012 a 2018, tá? Então, o que a gente está vendo? O que piorou, né? Cuidado clínico. O que é o cuidado clínico para um diabético? Exame dos pés e exame de fundo de olho, tá certo? Que foi que se considerou aqui, tá? Então, isso que eles relataram que não, né, que só poucos tiveram. Então, vejam como nós estamos longe de 100% dessa qualidade, tá? Então, pessoal, só para a gente concluir, né, essa apresentação, quero abrir também para perguntas, mas teve um aumento progressivo, então, no número de equipes que participaram do PEMAC. Essa participação foi voluntária, digamos assim, com grande proporção de municípios optando ao longo do tempo, né? 71% dos municípios no primeiro ciclo, 91% e quase 100% dos municípios no terceiro ciclo, né? A adesão parcial das equipes no ciclo 1 implicou numa autoseleção das melhores equipes pelos municípios. Então, vejam, mesmo sendo as melhores equipes do ciclo 1, a gente tem indicadores de qualidade muito baixos, né, que foram ao longo do tempo se mostrando melhores, né? Mas também, né, um artigo do James Massinco também ele fez essa análise em relação à certificação. Então, o que ele viu? Teve uma maior proporção de equipes classificadas como boas e ótimas no terceiro ciclo do que no segundo. Então, superando, né, esse viés de informação. E um destaque que a gente faz sempre é a centralidade dos usuários nessa avaliação, porque valoriza essa percepção na sua ótica, né? Não simplesmente aquelas perguntas clássicas de satisfação com o serviço, mas perguntando especificamente alguns itens, né? E em 2019 esse programa foi interrompido. Tem uma nova política de atenção básica sendo implantada, mas isso é um tema, eu acho que vocês podiam convidar o Facchini para falar sobre isso, porque ele tem um acúmulo bastante grande de informações sobre essa mudança, tá? A gente tem acompanhado isso bastante. Muito obrigada.